A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muito prazer e alegria que estamos mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Nós estamos na nossa quinta lição dos livros históricos. Hoje vamos estar falando sobre primeiro e segundo livro das Crônicas, a monarquia de Israel. Espero que os irmãos estejam bem pela graça de Deus, né? E que venha a ser fonte de bênção esse estudo teológico da palavra de Deus, né? Vamos darmos prosseguimento à nossa lição de hoje. O autor do livro de Crônicas, a autoria de Esdras, palavra-chave, teocracia. Enquanto o livro dos reis são políticos e régios, os das crônicas são eclesiásticos e sacerdotais. Os livros de reis tratam de Judá e Israel, os das crônicas apenas de Judá. Portanto, o assunto é o reino de Judá. O nosso versículo-chave do livro de Crônicas está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, que está escrito: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Nós vemos aqui a oração de Salomão, né, que pediu a Deus sabedoria para sair e para entrar, né, porque entrar é fácil, né, mas agora sair, entrar num problema é fácil, o difícil é sair. E Salomão, como nós já vimos, foi atendido por Deus, e Deus não deu apenas sabedoria para Salomão, mas deu a ele riqueza e honras, né? Quando nós sabemos orar, sabemos pedir a Deus, diz a Bíblia que Ele nos dá além daquilo que pedimos e além daquilo que nós podemos imaginar. Nos livros de Crônicas, Jesus é apresentado como o descendente de Davi, né? É isso aí. Jesus ele é apresentado como o descendente de Davi. 1 e 2 Crônicas. Os livros de Crônicas, assim como os de Samuel, de Reis, formavam originalmente um único livro. A divisão de 1 e de 2 Crônicas aparece pela primeira vez na Septuaginta. O nome deste livro, em hebraico, significa dossiê Ha-Yasmin. Poderia ser traduzido como as palavras dos dias, né, correspondente ao que nós chamamos de anais, ou até mesmo um diário, né, o livro de crônicas, né, uma narrativa dos fatos e dos acontecimentos, né. Na Septuaginta, este livro aparece como nome grego, Paraleitomena, que significa o que foi deixado de fora, sugerindo que estes dois livros contêm informações e relatos que não foram incluídos nos livros anteriores, né? Então, existe até mesmo algumas narrativas, algumas histórias que estão no livro das Crônicas, né? Mas não estão no livro dos reis, né? Porque a primeira impressão que dá quando nós estudamos o livro das Crônicas é que ele é uma repetição, existe uma grande semelhança entre o livro de Crônicas e o livro de Reis, né? Mas na verdade existe sempre um conteúdo a mais ou algumas histórias a mais que não foram incluídos nos livros anteriores, né? Então é por isso que é bom estarmos analisando, né? Também assim também acontece nos evangelhos, né?
Existem muitas histórias de Jesus que aparecem nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que nós chamamos de livros sinóticos, né, que são livros semelhantes, né. Então existem parábolas que aparecem nos 3 livros, nos 3 evangelhos. Porém, existe alguns detalhes a mais o que é omitido no outro livro, né? Então é por isso que é bom a gente analisarmos a história em todas as passagens que ela é mencionada, né? Para um melhor entendimento do assunto, né? Porém, o livro de João ele não é sinótico, né? Porém, existe algumas informações que tem nos anteriores e contém nele também, mas nós podemos ver que o livro de João ele não é sinótico, né? Ele tem uns ensinos mais diferentes, né? João ele diz que os milagres de Jesus, ele nos mostra que os milagres de Jesus são sinais, né? Que havia um ensino por detrás daquilo que Jesus ele operava, né? Na Bíblia hebraica, os livros, continuando, né? Na Bíblia hebraica, os livros de crônicas são colocados em último lugar, entre os chamados escritas. Essa colocação dada aos livros de crônica mostra que o caráter dele o caráter deles é antes de tudo religioso e não propriamente histórico. Observe que em Mateus 23:35 e também em Lucas, né, que sinótico, mas que também repete, Jesus menciona fatos extraídos do primeiro livro, que é o livro de Gênesis, né, que ele fala de Abel aqui, e também do livro, do último livro da Bíblia hebraica, que é Crônicas, que fala do sangue de Zacarias. Inclusive Mateus 23:35 está escrito lá, né? Para que sobre vós caia todo o sangue do sangue justo, né? Que foi derramado sobre a terra, desde Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar, né? Então esse Zacarias, a história de Zacarias que foi morto entre o santuário e o altar, está lá escrito lá no livro de Crônicas. Essa narrativa, se os irmãos quiserem dar uma olhada, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 24, no versículo 20, né? Prosseguindo, autoria. A tradição hebraica atribui a autoria ao sacerdote Esdras. Observe o estilo literário, o ponto de vista sacerdotal e o objetivo claro, como mostra coerência com as demais obras de Esdras. Outro ponto digno de nota é o fato de que os últimos versículos de Crônicas são exatamente os primeiros versículos do livro que leva o seu nome, né, que é o livro de Esdras. Na compilação do livro de Crônicas, Esdras usa os livros do Pentateuco, os livros de Samuel e Reis. Faz referência acerca das 12 outros documentos existentes na época. O livro de Crônicas abrange um período de tempo da criação de Adão até o rei Ciro da Pérsia, ou seja, de 4004 a.C. a 538 a.C., né? Então, o livro de Crônicas, no primeira Crônicas, no capítulo 1, ele começa já falando sobre a cronologia, né? Ou melhor, falando sobre a genealogia de Adão, né? De Adão e os seus descendentes, né?
nós vemos que 1 Crônicas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, fala da genealogia de Adão até a Noé, né? Então, o que esse livro também tem para nos mostrar, né? Qual um dos temas importantes neste livro, né? Então, este livro é um livro histórico e mostra a história de Israel na perspectiva, né? Na ótica da redenção, né? Porque a Bíblia Sagrada, ele é a história da redenção, mostra a história da redenção, mostra o plano de Deus para redimir o homem, para salvar o homem, para resgatar o homem que, na verdade, caiu em tentação, caiu no pecado, né? E quem foi este primeiro homem? Esse primeiro homem é Adão, né? Então, na verdade, Deus ele quer salvar este homem, né? Deus ele é o Salvador, desde o primeiro ao último homem, né? A Bíblia Sagrada diz que Jesus é a luz que ilumina todos aqueles que vêm ao mundo, né? Porque todos aqueles que vêm ao mundo necessitam de um Salvador, necessitam do Redentor, né? E a Bíblia Sagrada é o livro da redenção. O livro de Crônicas, ele mostra isso, a história de Israel na perspectiva, né? Na ótica da redenção. Neste caso, não há dúvida de que o livro foi escrito após a repatriação dos judeus, né? Objetivando proporcionar um futuro teocrático para as exortações dos líderes do pós-cativeiro. Portanto, a data gira em torno do ano 430 a.C., né, que foi escrito por Esdras, né, e Esdras foi um sacerdote, inclusive um grande ensinador da lei, um escriba hábil, que na verdade viveu após o cativeiro da Babilônia, regressando ali para Jerusalém, para Israel, para reconstruir novamente a nação, né? O tema do livro é a soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi. Cenário político. Os livros de crônicas foram compilados quando a monarquia israelita não estava mais em evidência, né? Porque Israel tinha sido levado cativeiro, né? Tinha sido destruído pela Síria. Judá tinha sido destruído pela Babilônia, né? Então não havia monarquia, não havia reis, né? Judá se resumia apenas no pequeno grupo de repatriados que estava sob o vassalo do Império Persa, pois o tempo dos gentios, referido em Lucas 21:24, já havia iniciado no ano 606 a.C., data que marca o início em que o povo de Deus começou a ser governado por outras nações. Inclusive, até nos dias de Jesus, né, o povo de Israel estava sendo governado, dominado por Roma, né? Roma era o grande império mundial, né? Mesmo nas condições de escravo, o povo de Deus exerceu forte influência nesse período, pois Daniel chegou a ser o primeiro ministro, tanto de Babilônia como da Pérsia. Esther e Mardoqueu também chegaram a ser, respectivamente, né? Esther, ela se tornou rainha, e também Mardoqueu, primeiro-ministro do Império Persa. Por ocasião, o rei Assuero, o pai de Artaxerxes I, Longmano, que governou nos dias de Esdras, né? Inclusive também Neemias, ele tinha um cargo importante, ele era o copeiro do rei, né? Deus ele sempre preparou pessoas próximas, que estivessem próximas ali da corte, do governo, inclusive Esther como rainha, sendo até mesmo uma provisão de Deus, né, para libertar, para salvar
o povo para favorecer a nação de Israel, que tinha ido para o cativeiro, mas só que Deus, ele ainda tinha promessa na vida daquele povo. É assim na vida de pessoas que Deus, ele tem promessa, Deus, ele tem obra para realizar, né? Ele abre as portas, abre os caminhos, e Deus, ele tem a sua maneira e o seu jeito de agir, né? Inclusive, costumamos a dizer que Deus, ele coloca as pessoas certas nos lugares certos, né? Nós vemos que Deus, ele colocou Esther como rainha para que o povo não fosse destruído por Naamã. Deus, ele colocou Daniel também como primeiro-ministro, Mardoqueu. Então Deus, ele coloca as pessoas certas no lugar certo, né? Deus, ele salva o caminhoneiro, para o caminhoneiro onde ele for, ele fala do evangelho. Deus, ele salva o médico para que o médico venha falar com os outros companheiros de trabalho sobre o evangelho. Deus, ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Cenário religioso. Embora os eventos narrados no livro de Crônicas pertençam à era do Templo de Salomão, a era do surgimento dos livros pertencente ao Templo de Zorobabel, o Templo de Zorobabel e a reconstrução do Muro de Jerusalém tinha sido concluído há aproximadamente 85 anos antes de Esdras. Depois desse curto período de tempo, a esperança messiânica já estava comprometida devido à estagnação religiosa, às árduas colinas e a ausência da pomposa dinastia davídica na Palestina lembravam-os da sua insignificância frente à grande área do Império Persa. Para os poucos repatriados que lá estavam, era como se tudo não passasse de uma mera fantasia religiosa de uma época que já ultrapassada, né? Então ele estava voltando do cativeiro, né? Estava reconstruindo a cidade, reconstruiu os muros, estava aos poucos retomando o culto, a adoração, mas ainda eles tinham lembrança dos tempos de glória de Davi, de Salomão, que já tinha passado, né? E não ia voltar mais, né? Aquele período, né? Porque a vida é assim, o que passou, passou, né? Nós devemos pensar daqui para frente, né? Inclusive, existem muitas pessoas que, na verdade, elas não conseguem ser felizes porque está presa ao passado, né? Não esquece o passado. Mas o segredo é deixar o passado e olhar para frente. Os templos de glória de Davi, de Salomão, do templo de ouro que Salomão edificou, já tinha passado, né? Por isso que no livro de Ageu, o Senhor, ele faz uma promessa para aquele povo, quando eles veem o templo deles, que era um templo minúsculo e insignificante, né, diante do templo de Salomão. Deus, ele faz uma promessa para eles, dizendo que a glória da segunda casa, ou melhor, a glória desta última casa seria maior do que a primeira, né? E de fato foi. Por quê? Porque no primeiro templo, quem entrou ali foi Salomão. Mas neste último templo, que foi edificado por Zorobabel, quem entrou ali foi Jesus, foi o Senhor que entrou ali, né? Por isso que a glória foi maior, né? Por isso que nós não podemos desprezar as coisas pequenas, né? Porque as coisas que são grandes, um dia ela também foi pequena, né?
Por isso que nós podemos desprezar as coisas pequenas, porque as coisas pequenas, um dia elas também podem serem grandes, né? A estagnação religiosa é percebível em todos os livros do pós-cativeiro, isto é, nos livros de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias, todos eles são livros pós-cativeiro, e também Malaquias, né, profeta Malaquias. Não há dúvidas de que a expectativa dos judeus e patriarcas era que era o rápido retorno do reino messiânico, e não ocorreu. Estava desapontados. Este momento da história fora caracterizada pela falta de presença e liturgia espiritual. Portanto, era urgente a necessidade da renovação da esperança messiânica. O povo de Deus precisava ser lembrado de que Deus de Israel continuava no controle da situação, da história, mas os acontecimentos pareciam dizer o contrário. Nesse momento de incerteza, Esdras compilou os livros de crônicas, objetivando realçar a soberania do Senhor sobre a nação, também levar o povo a adotar, a obedecer, a adorar e a obedecer ao Senhor, a fim de que as bênçãos da aliança pudessem ser recebidas, né? Então, o caminho para as bênçãos de Deus é a adoração e a obediência e a adoração. Inclusive aqui em 2 Crônicas, os irmãos podem estar dando uma conferida, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? É uma grande mensagem para os nossos dias também. Esdras não teve a intenção de continuar a história a partir de 2 Reis, mas compilar toda a história sagrada sob a perspectiva divina, razão por que começou em Adão, dando ênfase aos levitas, na adoração, dentro do templo, nas bênçãos do arrependimento, tendo como propósito levar o povo a obedecer aos preceitos divinos, para que o soberano Deus pudesse cumprir as suas promessas, né? Então, o melhor lugar que o crente ele pode estar é no centro da vontade de Deus, né? Porque é no centro da vontade de Deus é que ele desfruta verdadeiramente as promessas de Deus em sua vida. A posição do livro no final do cânon hebraico revela o objetivo de Esdras, a quem se atribui a ordem dada ao cânon hebraico. Os livros de crônicas são uma espécie de resumo de toda a história, a fim de lembrar ao povo da aliança que Deus sim é a figura central do seu povo, né? Que Deus é Ele que escreve a história, né? Que Deus é o autor da história, que está no controle de toda a história. Portanto, nos 2 livros de crônicas lemos constantemente: meu povo, o ungido do Senhor, a arca, aliança, templo, ira, reino, olhos, e o Senhor assentado no seu trono, né? Nós vemos constantemente essas frases escritas, né? Apontando, né, para o Senhor, né? Que o Senhor é o autor da história.
Os livros de crônicas em contraste com os livros de Samuel e de Reis, né? O que nós podemos contrastar ou assemelhar entre eles. O contraste entre os livros de crônicas com os livros de Samuel e Reis realça com mais detalhe o objetivo de Esdras. Primeiro ponto, né? O ponto de vista nos livros de crônicas é sacerdotal e não profético, né? Até porque Esdras era sacerdote, né? Era um escriba e sacerdote hábil na lei, né? Então, um ponto de vista de crônicas é mais sacerdotal do que profético. Há maior ênfase aos sacerdotes e levitas, enquanto o ministério profético é raramente mencionado. Compare, por exemplo, o ministério de Elias e Eliseu. O templo é mais dominante do que o trono, né? Então, faz uma referência mais ao templo do que ao trono, né? E o livro de Reis, 1º e 2º Reis, eles dão bastante ênfase, né, ao ministério profético, né? Porém, o livro de crônicas eles dá mais ênfase no ministério sacerdotal. Segundo ponto, nos livros de crônicas a ênfase nacional é mais em Judá do que em Israel. O reino do norte é mencionado quando em relação a Judá. É registrada apenas a linhagem real de Davi. Quase não há menção dos reis de Israel, né? Que é, na verdade, ao contrário do livro de 1º e 2º Reis, né? Que faz menção aos dois reinos, ao reino do norte, Israel, ao reino do sul, Judá. E fala bastante nos livros de Reis sobre o reinado, os governantes, os monarcas que reinou nos dois reinos, né? Porém, no livro de crônicas, a sua ênfase é registrada apenas em Judá, a linhagem de Davi. Os livros de crônicas são mais eclesiástico do que político ou militar. Há mais interesse do autor em informar, há mais interesse do autor em reformas do que em campanhas militares. Ocupava-se grande parte da vida de Davi com relação aos preparativos para a construção do templo, né? Lembrando os irmãos que, na verdade, quem construiu o templo foi Salomão. Mas o projeto, a planta, o sonho, o desejo, nasceu no coração de Davi. Mas Deus disse para Davi: olha, Davi, você não vai edificar o templo porque as suas mãos estão cheias de sangue, né? Você é homem de guerra, mataste muita gente. Mas o seu filho, que vai reinar após ti, eu darei paz, ele vai me edificar uma casa, né? Edificar um templo, né? Mas quando Salomão ele começa a dar início ao projeto, o sonho do seu pai, praticamente Salomão tinha quase tudo em mãos, né? Eles tinham a planta, tinha a organização dos levitas, dos sacerdotes. Davi tinha deixado muito ouro, muita prata, que era para ser usada no templo, né? E nós vemos no livro de crônicas dando uma ênfase mais ao templo do que ao trono, né? Os sucessos militares são sempre determinados pelo relacionamento com Deus, né? Quando fala sobre guerras, com vitórias, né? Nós vemos sempre em crônicas isso relacionado à mão de Deus, o Deus na frente, para que Israel viesse ter vitória, né? Porque na vida do cristão também é assim, né? Se o Senhor Jesus ele estiver na nossa frente, com certeza nós teremos vitória, né?
4.1 aqui, o quarto, né? O quarto ponto: os livros de crônicas são mais eclesiásticos do que biográficos, né? Biográficos é uma biografia, né? A história de alguém, né? Mas aqui os livros de crônicas são mais estáticos, né? Com relação a Davi, a ênfase é dada na sua função de organizar o sacerdócio, a atividade dos levitas e dos cantores. Fala muito pouco sobre a pessoa de Davi e seu pastoreio e no seu reino, né? Então, Davi fala sobre a organização do sacerdote. Inclusive, Davi organiza os turnos dos levitas, dos cantores, para que toda a liturgia do templo, Davi ele organizou. 5.1: os livros de crônicas se ocupam mais em encorajar do que em castigar, estimular lealdade mais do que indicar a culpa. Os grandes pecados de Davi e Salomão sequer são mencionados. Crônicas procuram enfatizar o aspecto positivo das vidas dos monarcas. Naturalmente, o autor queria impressionar a nova geração com a soberania de Deus, levando-as a crer que Deus restauraria a grandeza da nação, né? Porque assim como Deus ele operou no passado, ele também opera no presente, né? A Bíblia Sagrada diz no livro de aos Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus por isso. 6º ponto: nos livros de crônicas não encontramos ênfase sobre a idolatria, e sim sobre a indiferença espiritual, né? O pecado de Jeroboão, filho de Nebate, rei de Israel, mencionado cerca de 4 vezes em Reis, não é nem mesmo mencionado em crônicas. A idolatria de Salomão também não é registrada. A razão do cativeiro babilônico em crônicas não é a idolatria, mas negligência em atender ao Senhor, né? Então, na verdade, a nação, o maior pecado da nação não era simplesmente a idolatria, né? Mas sim abandonar a Deus, esquecer de Deus, né? E quando se abandona a Deus e se esquece de Deus, né, a pessoa acaba caindo na idolatria, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que não se pode servir a 2 senhores. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, né? Então, quando a pessoa deixa de servir a Deus, automaticamente ele acaba servindo ao Deus deste século, ao Deus deste mundo, né? Que é Satanás. 7º ponto: por ocasião da compilação de crônicas, o povo de Deus já havia sido curado da idolatria, né? Então não era necessário falar muito sobre idolatria, porque no cativeiro da Babilônia, Deus sarou a nação da idolatria, né? Porque o povo de Israel chegou a adorar a Baal, a Zera, as Amaloque, as divindades sidônicas, né? Mas após o cativeiro, Deus ele sarou a nação de Israel da idolatria, né? O povo judeu até hoje eles não são idólatras, né? Eles podem ser acusados de qualquer pecado, menos idolatria, porque idolatrias não são. Foi sarado pelo cativeiro, né? Então o cativeiro, na verdade,
foi a escola de Deus, né, para sarar a nação de Israel da idolatria. Embora estivessem diferentes com objetivos diferentes aos objetivos da aliança, pois tinham entrado pelo caminho da secularização, né? Um grande perigo para a igreja nos dias de hoje é a secularização, né? O que é a secularização? Secularização é também um mundanismo, né? Onde o mundo entra na igreja, né? Na verdade, a igreja ela tem que entrar no mundo, né? Mas, porém, o mundo não pode entrar na igreja, né? A palavra de Deus, ela diz lá em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Está lá em Romanos capítulo 12, né? Então Paulo ele diz: não vos conforme com este século, com a secularização, né? Não devemos nos conformar, né? Mas devemos renovar a nossa mente, a nossa vida espiritual, a nossa fé, né? Para que possamos experimentar, né, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela tem 3 aspectos. Ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus por isso. 8º ponto, a advertência de buscar ao Senhor, né? Então o livro de Crônicas também, ele também funciona como uma espécie de incentivo para que o povo venha buscar o Senhor. Então, na verdade, esse mesmo incentivo, né, a igreja de hoje ela precisa ter, né? Que incentivo é esse? Buscar ao Senhor, né? Isaías capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Uma advertência, né? Para buscarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor, buscar a Deus, a sua vontade, a sua palavra. É tempo de buscarmos ao Senhor. Advertência de buscar o Senhor frequentemente nos Salmos e nos livros proféticos, e não usada em Samuel e Reis, é enfatizada também em Crônicas. Podemos considerar como versículo-chave de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar e buscar a minha face, né? Buscar a face de Deus. 9º ponto, temos nos livros de Crônicas os clássicos capítulos genealógicos, né? Genealógico dos Antigo Testamento. 1 Crônicas capítulo do 1 ao 9, né? Que fala da genealogia, a importância dada às genealogias de Judá e de Davi para traçar os direitos do trono, e as genealogias de Levi e Arão para traçar os direitos sacerdotais, né? Porque só poderia servir ao sacerdócio, só poderia servir no templo quem fosse da genealogia, da linhagem de Levi, e o sacerdócio somente aqueles que fossem filhos de Arão, que poderia servir ao sacerdócio. Inclusive,
depois da volta do cativeiro, houve tribo que não conseguiu provar a genealogia. E pelo fato de não conseguir provar a genealogia, eles acabaram ficando fora dos serviços sacerdotais por causa disso, né? Nono ponto, ou melhor, 10º. Para compilar a linhagem de Davi, o cronista usou as fontes bíblicas, né? E outras fontes anotadas pelos cronistas são a história de Semaías, o profeta, né? As obras de Ido, o vidente, a história de Ido, o profeta, né? Isso falando sobre, né, compilar a linhagem, né, a história de Davi, né? As crônicas de Jeú, filho de Amani, Atos de Uzias, por Isaías, o profeta, né? Temos todas essas referências, né, esses profetas, né, que profetizou nos dias, né, de Davi. O livro da história dos reis, história de Osai. Nos livros de crônicas encontramos a advertência contra o perigo de deixar Deus de lado em época de prosperidade ou poder. Deixar Deus de lado em época de prosperidade e poder. Existe um grande perigo, irmãos, quando a pessoa está na bênção, tudo vai bem com ela, né? Época de prosperidade, época de poder. Por quê? Porque a prosperidade, o dinheiro, dá uma falsa sensação de segurança. Mas só que o dinheiro não dá segurança nenhuma, né? A verdadeira segurança, quem dá, vem de Deus, né? Nossa segurança, ela vem do Senhor. Mas em época, quantas pessoas se desviaram em época de prosperidade, poder, né? Quando foi abençoado, quando as coisas iam tudo bem, né? Porque enquanto estava na prova, na luta, passando por dificuldade, estava ali, né, debaixo das mãos de Deus, clamando por misericórdia. Mas aí depois que recebeu a bênção, está na prosperidade, né? De certa forma dá uma falsa sensação de segurança, né? E isso é um grande perigo, né? Inclusive Davi, no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 6, os irmãos podem dar uma pesquisada depois. Davi, ele disse: dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado, né? Então, quando as coisas vai tudo bem, quando está na prosperidade, né, a pessoa acha que ela é inabalável, né? Então Davi, ele disse também: dizia eu na minha prosperidade, jamais seria abalado. Mas no mesmo salmo, continuando, está escrito: o Senhor virou o rosto e eu fiquei confundido. Veja só, né? Só do Senhor virar o rosto, irmãos, deixar de olhar para o seu servo, Davi, ele já ficou confundido, né? Se Deus deixar de olhar para nós, irmãos, é o suficiente para ficarmos todo confuso, né? Então nós precisamos, na verdade, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Se está na bênção, na prosperidade, glória a Deus. Por isso nós precisamos de Deus, da graça de Deus. Se as coisas também estão difíceis, precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. De toda forma, precisamos do Senhor. Nós vemos aqui algumas histórias de alguns que na prosperidade acabou se deixando seu coração se levar, né? 12.1, 12º ponto, né? Nos livros de crônicas, a cristologia é vista nos
tipos de Davi e Salomão, né? Então Salomão e Davi se tornam tipos de Cristo, né? É interessante que, como os livros de crônicas encerram o Antigo Testamento do canal hebraico, Mateus repete a genealogia no começo do Novo Testamento para mostrar o direito de Jesus ao trono, né? Então, irmãos, falando em genealogia para o povo judeu, a genealogia é muito importante, né? Porque inclusive nós vemos na Bíblia, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, né? O livro de Números, Crônicas, né? Inclusive nos Evangelhos, eles dão muito valor à genealogia. Por quê? Porque a genealogia ela é a maior prova dos seus ancestrais, né? Dos seus descendentes, né? Você vê que na nossa cultura não existe uma ênfase ou um valor tanto assim, né? Mas para os judeus sim, né? Inclusive lá no livro de Crônicas, no capítulo 1, fala desde a genealogia lá de Adão até chegar a Noé, né, das gerações ali, né? O livro de Mateus também repete, e inclusive a genealogia ali para mostrar, no livro de Crônicas, para mostrar quem eram os filhos de Levi, que tinha direito ao sacerdócio, que tinha direito a ministrar no templo, né? No caso de Davi e Salomão aqui, quem tem direito ao trono, né? Então isso é muito importante, né? Tanto é que você pode ver que Mateus ele começa dizendo da seguinte forma, né? Mateus começa dizendo: livro das gerações de Davi, ou melhor, livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? E dois personagens de extrema importância, né? Porque Abraão, Deus ele fez a promessa de ser uma bênção para todas as famílias da terra, né? Então a promessa ela nasceu ali em Abraão, em ser bendito, através de Abraão ser bendito, abençoada todas as famílias da terra. E Davi, qual a importância de Davi? Davi porque era rei. Davi porque era rei, né? O trono fala sobre o trono de Davi. Então, neste caso, Jesus ele é apresentado como aquele que tem o direito legal sobre o trono de Davi. Ele reivindica o trono de Davi aqui. Não só reivindica o trono de Davi, como mostra ser ele mesmo a fonte de bênçãos para todas as famílias da terra, né? Você vê que genealogia é de extrema importância, né? Mas para nós não, né? Para a nossa cultura não. Só para os irmãos ver que para a nossa cultura não tem tanta relevância, né? Eu fazer até uma brincadeira com os irmãos, né? Os irmãos só pensam aí, né? Eu pergunto aqui, eu falo aqui, os irmãos só pensam, né? Como é o nome do seu pai? Qual é o nome do seu pai? É claro que todos vão saber, né? O nome do seu avô, a grande maioria vai saber. E do seu bisavô? Agora começou a complicar um pouco mais, né? E do seu trisavô? Né? Você vê que vai ficando cada vez mais difícil, né? E olha que nós falamos só aí somente 3
3 ou 4 gerações, né? Mas aqui na Bíblia, por exemplo, o livro de Lucas traça a genealogia de Cristo, começando desde Adão. Os irmãos podem estar observando lá. Os irmãos podem ver lá em Lucas, capítulo 3, no versículo 23 ao 38. Lucas, capítulo 3, 23 ao 38, né, a brincadeira que nós fez, né, tá lá escrito lá em Lucas, né, que ele começa de Jesus, né, e vai traçando a genealogia até chegar em Adão, né. Inclusive, no livro dos Evangelhos do Novo Testamento, no livro de Mateus, apresenta Jesus como rei. O livro de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. O livro de Lucas fala de Jesus como filho do homem. O livro de João mostra Jesus como Deus, né? E se tratando de genealogia, se observa que em Mateus começa dizendo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, né? Mostra Jesus como rei. Livro de Marcos mostra Jesus como servo sofredor. Livro de Marcos não tem genealogia, porque servo é servo, escravo é escravo, não tem genealogia, né? Então mostra Jesus como servo sofredor. Agora o livro de Lucas mostra Jesus como filho do homem, como homem perfeito, né? Traça a genealogia de Jesus até Adão, né? Como Jesus, o filho do homem. E no livro de São João já apresenta Jesus como Deus. O livro de João começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, mostra Jesus como Deus. Deus é Deus. Deus, ele é antes da criação. Deus não tem genealogia, né? Deus, ele é eterno, né? Não existe genealogia. Então, o livro de São João mostra Jesus como Deus. Não existe genealogia no livro de João, né? Então, nós vemos esse fato interessante sobre a genealogia, né? Então, neste caso, no livro de Crônicas, Jesus é tipo de Davi, é tipo de Cristo, Salomão, né? Que demonstra nas suas genealogias que Jesus, ele tem um direito legal sobre o trono, né? Na verdade, a raiz de Davi, ele é a raiz e a geração de Davi, né? Na verdade, a árvore genealógica de Davi, ela foi cortada, né? Mas mesmo sendo cortada, nasce um broto ali, depois de muito tempo nasce um broto ali novamente, né? Então esse broto que nasce, que é conhecido como um renovo, é Jesus, né? Inclusive o texto, não sei se me falha a memória, é de Zacarias, que mostra Jesus como um renovo, né? Então aqui nós terminamos 1º e 2º Crônicas. Nós vamos entrar um pouco em Esdras aqui, Esdras, Neemias e Ester. Eu acredito que não vai dar para terminar hoje de falar sobre esses 3 livros, mas como a gente tem alguns minutinhos, só para a gente adiantrar nesta lição. Semana que vem nós voltamos novamente neste livro. Esdras, Neemias e Ester fala do cativeiro, né? Período do cativeiro. Esses 3 livros terminam a parte histórica do Antigo Testamento, né? Então, dos livros históricos, esses 3 livros ele encerra, né? Dos livros
históricos, né? Nós já estudamos o livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, né? Acabamos de falar sobre Crônicas, mas esses 3 livros, ele fecha o cânon dos livros históricos, né? Eu acredito que na nossa próxima lição nós vamos falar sobre os livros proféticos, né? E os livros proféticos, ele é separado em 2 livros. Por que 2 livros? São os chamados profetas maiores e os profetas menores. Quem são os profetas maiores? Profetas maiores são aqueles que as suas profecias têm um maior volume, né? Existe um maior volume em suas profecias, né? Não é que o profeta é maior, mais importante, mas o volume das suas profecias do seu livro é maior. Que são quem? São Isaías, Jeremias, né? Ezequiel, Daniel, são tudo profetas maiores, né? E quem são os profetas menores? Oséias, Joel, Obadias, né? Todos esses, Naum, Abacuque, Sofonias, todos esses são, Ageu, Zacarias, Malaquias, são tudo profetas menores, né? Desses profetas, alguns foi antes do cativeiro e outros foi profeta depois do cativeiro, né? Então, na nossa próxima lição, provavelmente nós vamos estar estudando sobre o livro dos profetas, né? Então, continuando aqui, conta a história da volta dos judeus da Babilônia. Então, esses 3 livros, ele conta a história da volta, do regresso, né, desse povo ali da Babilônia, né? A reedificação do templo e também de Jerusalém, e o restabelecimento da vida nacional judaica em sua terra natal. Lembrando que eles ficaram, o cativeiro foi de 70 anos, né? Mas nós vemos aqui que também a história desses livros, eles abrangem mais do que isso, né? A história desses 3 livros abrange 100 anos, de 538 a 433 antes de Cristo, né? Então fala da história desde lá praticamente do início do cativeiro até anos depois sucessivo, né, ao cativeiro. Os 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, vieram e trabalharam nesta era de restauração dos judeus, né? Então, esses 3 profetas, né, eles profetizavam, mas também trabalharam nesta obra de restauração, inclusive animando, né, incentivando ao povo, né? Então, o profeta, que é profeta mesmo, ele não só profetiza, não, ele coloca a mão na massa, né? Ele coloca a mão na massa para trabalhar, né? Porque tem muitos profetas que dizem ser profeta, eles querem tudo na mão, né? E não quer colocar a mão na massa, né? Mas Ageu, Zacarias, Malaquias foram profetas pós-cativeiro que não só profetizaram, mas também ajudaram na restauração do povo judeu. A ideia predominante de Esdras, Neemias, Esther é a restauração, né? Então, esses 3 livros, né, o foco principal deles, a história que fica em evidência nele, é a restauração, né? Israel estava voltando do cativeiro, precisava se erguer, precisava ser restaurado, né? Inclusive no livro de Neemias mostra que as portas estavam queimadas, os muros da cidade estavam caídos, né? Então
a cidade não havia porta, ou seja, não havia segurança, e também não havia muro, ou seja, não havia proteção. Jerusalém não havia porta nem muro, não havia nem segurança e nem proteção, né? Por isso que nesses 3 livros mostra o empenho dos profetas, desses homens chamados por Deus para restaurar a nação, para restabelecer a ordem nacional, a civilização, restabelecer a vida social, né, porque a vida social tinha sido comprometida, e também a vida espiritual, a restauração do culto, né, foi tempos difíceis, né, mas também Deus ele também age em tempos difíceis, né? Às vezes nós falamos que estamos em tempos difíceis, mas Deus ele também age em tempos difíceis, né? Então Israel estava passando por tempos difíceis, que eles precisavam restaurar, estava sem proteção, sem segurança, porém esses homens de Deus estavam empenhados, né? Então nós vamos ver aqui esses tópicos no livro de 1 e 2 Reis e o livro de Crônicas. O livro de Reis e de Crônicas mostra o templo destruído, né? Fala sobre o templo, mas fala dele destruído. Agora em Neemias e Esther fala sobre o templo restaurado. O culto, no livro de Reis e Crônicas, mostra o culto destruído, o culto abandonado, né? O culto profanado. Mas em Esdras, Neemias e Esther mostra o culto restaurado. A idolatria, né? Como é que eles estavam lidando na idolatria? No livro de Reis e Crônicas, a nação estava corrompida, né? Inclusive Deus levanta Elias para restabelecer o culto a Jeová, porque naqueles dias o culto era oferecido a Baal, a Azera, né? Inclusive Jezabel, ela tinha trazido os deuses, a idolatria para Israel. Então o culto, a idolatria, a nação estava corrompida pela idolatria, né? Mas no livro de Esdras, Neemias e Esther, o povo ele é purificado da idolatria, né? Deus no cativeiro purifica o povo, liberta o povo da idolatria. No livro de Reis e Crônicas, havia um descuido da lei. Eles tinham esquecido da lei, esquecido da palavra de Deus, né? Havia um descuido com a palavra. Será que hoje não existe também, ou está tendo, um descuido com a palavra de Deus, né? Como é que será que está a leitura do povo, né, da igreja, né, dos irmãos, do povo de Deus com a palavra? Será que estão lendo a palavra de Deus somente no culto? Somente quando está na igreja, né? Teve um dia, eu achei até interessante, teve um dia que eu estava na igreja, veio um cooperador, aí nós ficou abismado, e a gente foi começar, tendo o culto, né? A gente estava só nós dois, aí a gente foi contar nos bancos quantas Bíblias tinha. Por incrível que pareça, se não me falha a memória, tinha umas 8 Bíblias. Tinha várias Bíblias nos bancos, né? Ou seja, os irmãos tinham ido para a igreja, ou tinha levado a Bíblia, ou já tinha deixado a Bíblia lá para o outro dia,
E os irmãos foram embora e deixaram a Bíblia. 8 Bíblias na igreja. Então, quer dizer, esses irmãos, antigamente os crentes, você conhecia o crente por causa que ele, onde você olhava para ele estava indo para a igreja com uma Bíblia na mão. Hoje parece que acabou. Muitos crentes que não estão carregando mais nem Bíblia. Então devemos tomar cuidado, porque se tem uma coisa, se tem uma arma poderosa para vencermos o desafio na nossa caminhada, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor disse para Josué, disse para Josué: medita no livro desta lei de dia e de noite, que ele tão prudentemente te guiarás para onde quer que fores. Então aqui é um alerta para nós tomarmos cuidado com o descuido com a palavra de Deus. Agora em Neemias, Esdras, Neemias, Esther, a palavra de Deus já está no coração deles. Enquanto Reis e Crônicas haviam descuido, agora ele estava guardando a palavra no coração. Davi, os Salmos 119, versículo 105, se não me falha a memória: escondi ao Senhor a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na verdade, inclusive está lá em Salmo 119, no versículo 11: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui o povo, em Reis e Crônicas, a relação do povo com as demais nações, a relação com ele, era uma relação mista, uma relação amigável, havia uma mistura. Mas no livro de Esdras, Neemias e Esther, houve ali uma separação, porque inclusive a palavra santo, um dos significados da palavra santo é separado. E separados para quê? Separados para servir e adorar a Deus. Esse é o objetivo da separação, do ser santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Deus usou um monarca para punir os judeus, Nabucodonosor, mas usou 3 para restaurá-lo: Ciro, Dario e Artaxerxes. O Ciro, Dario e Artaxerxes foi pessoas usadas por Deus, monarcas usados por Deus para restaurar a nação. Inclusive Ciro, Deus, ele chegou a profetizar através do profeta Isaías. Inclusive o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, o Senhor fala sobre Ciro, o profeta profetiza: assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Então ali Deus ele fala sobre Ciro, isso há 100 anos antes de Ciro nascer. Então se observa como é a onisciência de Deus, conhecedor de todas as coisas. Profetiza sobre Ciro, que era seria ungido para libertar o povo 100 anos antes dele nascer. Aqui, irmãos, nós vemos um mapa do Império Persa. O Império Persa, ele, na verdade, os persas eles venceram a Babilônia. A Babilônia foi o primeiro império mundial
e tudo aquilo que a Babilônia era dono passou para a mão dos medos e persas, né? Inclusive nós vamos estudar isso um pouco no livro de Daniel, porque na noite que Daniel interpretou a escritura na parede, que falava, né? Mené, Mené, Tekel, Farzim, que significa pesado o Senhor, pesou o Senhor na balança, achou em falta, cortado foi de ti e dado aos medos e persas. Ali naquela noite Babilônia caiu e os persas, eles conquistaram a Babilônia, né? Então eles se tornaram dominante de toda essa vastidão aqui, né? Onde que está esse círculo vermelho, né? Desde lá do Egito até a Macedônia, na Grécia, regiões da Grécia, Armênia, toda essa Arábia aqui, lá próximo da Índia, foi o domínio do Império Persa, né? Foi o segundo Império Mundial, né? O primeiro Império Mundial foi Babilônia. Segundo Império Mundial foi o Medos e Persas, né? Houve uma aliança dos Medos e Persas, né? E o terceiro Império Mundial? Qual foi o terceiro Império Mundial? O terceiro Império Mundial foi o Império Grego, né? E o quarto Império Mundial, qual foi o quarto Império Mundial? O quarto Império Mundial foi o Império Romano, né? E depois de Roma não surgiu mais Império Mundial, né? Que abrange praticamente quase que o mundo inteiro, né? Então são 4 impérios. É interessante os irmãos estar isso engravado em sua mente, né? Primeiro Império, Babilônia. Segundo, Medos e Persas. Terceiro, Império Grego. Quarto, Império Romano. Inclusive nos dias de Jesus, é o Império Romano que dominava aquela era, né? Naquela época. É interessante os irmãos saberem isso, né? Conhecer um pouco de história e geografia, porque também faz parte do nosso conhecimento bíblico, nosso conhecimento da palavra de Deus, né? Porque de um império para outra, a cultura muda, as coisas ela muda, a forma de governo muda, né? Inclusive, para entender algumas profecias no livro de Daniel, quando nós estivermos estudando o livro dos profetas maiores, tem algumas profecias ali que falam sobre os impérios, sobre esses 4 impérios. Por exemplo, né, a estátua que Nabucodonosor sonhou, né? Aquela que ele sonhou e esqueceu do sonho, né? E Deus revelou a Daniel a estátua, né? Não é a estátua que Nabucodonosor ele construiu lá para todo mundo adorar, não. É o sonho de Nabucodonosor, né? Depois Daniel ele tem a visão dos 4 animais. Está lá para o capítulo 7, 8 ali, 8, 9 em diante ali, fala sobre os 4 animais. São também esses 4 impérios, né? É revelado a Daniel sobre os impérios mundiais. Inclusive, ali falando ali sobre a estátua, fala sobre a estátua que era a cabeça de ouro, os braços e peito de prata, o ventre de bronze, as pernas e pé, parte em barro, parte em ferro, são tudo impérios. Babilônia era o cabeça de ouro, né? E naquele sonho que Nabucodonosor teve, uma pedra foi lançada sem mão, sem auxílio de mão. E essa pedra caiu no pé da estátua, destruiu a estátua e se tornou um grande monte, né? Quem é essa pedra lançada sem auxílio de mão? Essa pedra fala de Cristo, né? Foi lançada sem mão humana, né? Jesus ele veio ao mundo sem auxílio de mão humana, né?
E ele é aquele que destruirá todos os impérios do mundo e estabelecerá o seu reinado que jamais terá fim. Né? O retorno do exílio, né? Nós falamos que esses 3 livros falam do exílio, né? Tem 3 fases o retorno do exílio. Tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase do retorno foi 538. Né? A referência bíblica está lá em Esdras, no capítulo 1 ao capítulo 6. Quem foi o líder, né, desse retorno, dessa primeira fase? Zorobabel, filho de Jesua, né? O rei persa que governava, Ciro. Para quem que era dirigido, né, essa palavra de retorno, né? Qualquer um que quisesse voltar podia voltar. O templo de Jerusalém seria reconstruído por ordem de Ciro. O Tesouro Real providenciou fundos para a reconstrução do templo. Né? Até os persas, eles ajudaram, né, com ouro para a reconstrução do templo. Os utensílios do culto, feitos de ouro, prata, tirado do templo por Nabucodonosor, são restituídos. Né? Os objetos são tudo restituídos. Mas devemos lembrar que a Arca da Aliança nunca mais foi achada, até hoje. Acontecimentos do retorno: oferecimento de holocausto, celebração da festa dos tabernáculos, início da reconstrução do templo. O rei Pérsia ordena que a reconstrução pare, né? Dario, o rei persa, ordena que a reconstrução recomece, 520 a.C. O templo é concluído e dedicado em 516. Isso é a primeira leva, né? A primeira fase do retorno do exílio. E a segunda, 458 a.C. A referência está em Esdras também, capítulo 7, versículo 10. Quem é o líder desse retorno? Esdras, o próprio Esdras. E o monarca que está no governo, Artaxerxes Longimanno, né? A extensão do retorno era para qualquer um que quisesse voltar, podia fazê-lo. O Tesouro Real providenciou fundos. Autorização para instituição de magistrados e juízes civis judeus, né? Tá restaurando a vida social, né? Homens de Israel casados com mulheres estranhas, né? Qual foi o acontecimento? Tinha muitos do povo judeu que casou com mulheres estranhas, e neste ato aqui, neste retorno, ele teve que abandonar suas mulheres estranhas e seus filhos. Imagina, né, que dor, que sofrimento, né? Mas não existe, muitas das vezes, né, mudança, transformação sem dor, sem sofrimento. Terceira fase, 444 a.C. A referência bíblica está em Neemias, capítulo 1 ao capítulo 13. O líder do retorno é Neemias. O rei persa Artaxerxes Longimanno. Ali Neemias recebe permissão para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Qual foi os acontecimentos? Reconstrução do muro de Jerusalém, encontra a oposição de Sanbalat, o Ironita, Tobias, o Amonita, e Gezer, o árabe. Né? Na obra de Deus, irmão, sempre vai ter um Sanbalat, Tobias, que vai querer atrapalhar ou até mesmo impedir o andamento da obra de Deus. Né? Não deixe que o Sanbalat e Tobias, né, impeça você de prosseguir deste curso teológico da palavra de Deus, né? A reconstrução dos muros, completadas em 52 dias, a dedicação dos muros. Esdras deu o livro
da lei para o povo, Neemias inicia algumas reformas ali. O regresso se deu em 3 etapas, como nós já vimos anteriormente, né, naquele quadro, né? 538 a.C., Zorobabel com 42.360 judeus, 77.337 servos, 200 cantores, 736 cavalos, 245 mulos, 435 camelos, 6.720 jumentas e 5.400 vasos de ouro e de prata, né, na primeira etapa do regresso com Zorobabel. Depois com Esdras, foi no ano de 458 a.C., Esdras com 1.754 homens, 100 talentos de ouro, 750 talentos de prata, que incluía ofertas feitas pelo rei. Não se declara se mulheres e crianças viriam. Levou 4 meses, né, esse regresso. E a terceira e a última, 444 a.C., através de Neemias, né? Ele chegou ali como governador, ele era copeiro do rei Artaxerxes, né? Ele chegou como governador, como escolta militar, veio reconstruir e fortificar Jerusalém, às custas do governo. A seguir analisaremos os livros de Esdras, Neemias e Ester separadamente, né? Então, ficamos aqui na nossa lição. Na próxima aula vamos estar falando, né, um pouco mais sobre Esdras, Neemias e Ester. Aqui nós só damos uma pincelada nesses 3 livros, né, que conta o regresso da nação escolhida, do povo de Deus, sendo restaurado novamente a sua pátria, né? Nós vemos que Deus, ele pode restaurar, né? Deus, ele é restaurador. Ele pode restaurar vidas, você pode restaurar famílias, pode restaurar casais, relacionamento, né? Para Deus nada é perdido, nada é impossível, né? Ele tem poder para restaurar. Assim nós ficamos com mais essa lição da palavra de Deus. Espero que os irmãos tenham absorvido, né, tudo aquilo que nós tentamos da melhor forma transmitir aos irmãos, explicar aos irmãos, né, que venha a ser, eu tenho certeza que há de ser fonte de bênçãos para a vida dos irmãos, né, porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser fonte de bênçãos, né? Por isso que ele se chama Evangelho, que significa boas novas de salvação. A palavra de Deus sempre vai ser boa e sempre vai ser nova. Em meio de tantas coisas ruins, tantas notícias ruins, nós, a igreja de Deus, o povo de Deus, ainda tem uma notícia boa, né? Que é o Evangelho de Cristo. Assim, nós ficamos com essa penúltima lição do nosso livro Históricos. Vamos encerrar essa lição recitando a nossa divisa no 3. 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensine o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe a todos grandemente, no nome de Jesus.